Meu nome é Maria Letícia, sou pós-doutora em psicologia e hoje a gente está aqui com Bruna Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Bruna é lutadora de MMA. Conta pra gente. Primeiro, Brasil. Bruna Brasil, meu nome. É mesmo, nome mesmo, tá no registro. Curiosidade todo mundo tem, Ah, pois é. E é legal que leva aí a nossa bandeira também. Leva do Brasil no nome, pra fora, pra dentro, pra todo lugar. No sangue. No passaporte, né? É isso aí, lá vamos nós. Bruna, conta um pouquinho da sua trajetória, assim, tanto vai misturando aí de vida, profissional, enfim. Nossa, e Quanto tempo você tá aí no ringue? Olha, lutando, eu comecei a treinar com 19 anos, mais ou menos. Eu estudava, fazia faculdade, trabalhava, então era só um hobby mesmo. Eu comecei a competir, aí comecei a gostar e foi tudo uma evolução, né? Comecei a treinar aos pouquinhos, fui pegando gosto, até que eu percebi que poderia ser a minha vida aquilo. Então eu decidi meio que largar tudo, já estava trabalhando na área que eu me formei na faculdade, mas eu não sentia paixão naquilo que eu estava fazendo. Então, quando eu tive a oportunidade de largar tudo, de viver o meu sonho, eu não pensei muito. Na verdade, pensei porque eu tive que abdicar de muita coisa. Eu morava no Paraná e largar tudo para ir pro Rio de Janeiro, então tinha acabado de comprar um apartamento, tinha meu carro, tinha minhas coisas, então eu tive que abrir mão de tudo pra ir morar numa favela no Rio de Janeiro, que foi onde deu o gatilho mesmo pra minha carreira profissional, que eu fui com uma equipe lá. Então foi mais que passava na minha cabeça, era que com grandes desafios vem grandes oportunidades e grandes também recompensas. Então eu tinha isso na minha cabeça, e que era pra viver meu sonho. Acho que como a gente só tem uma vida pra viver, então eu quis muito fazer isso. Legal você ter falado de sonho. E aí você percebeu o quanto isso dá sentido mesmo pra sua vida. Sim, quando eu era mais nova, eu era ficcionada, apaixonada por futebol. Eu nasci jogando futebol. E não tinha muita oportunidade ali na minha região. Então, quando eu tentei alguma coisa profissionalmente, eu era muito novinha e não deu certo, porque eu não estava preparada para aquilo. Hoje eu entendo isso, mas no momento pra gente é só frustração, Deus não gosta da gente, ou a vida é injusta, enfim. Mas a gente é muito novo, a gente não aprende a lidar com isso desde pequeno. Legal você falar de frustração e até contar a história, que no fim a gente percebe que tudo é um preparo. Né? Tudo vai vindo enquanto um preparo para onde a gente quer chegar. E parece que, na verdade, a gente nunca vai chegar lá, né? A vida é exatamente essa... Continuidade. Né? Exatamente, é esse construir, é esse caminhar. Conta um pouquinho das dificuldades que você tem aí nesse caminho, por favor, querida. Para ser atleta é muito complicado, porque é uma profissão não remunerada se você não tem um contrato com um grande evento, se você não tem um grande patrocinador. Então você tem que se virar. Eu me viro, eu dou aula, eu tenho ajuda também familiar, minha namorada me ajuda bastante, a gente tá envolvido nesse projeto junto, mas senão a gente fica muito à mercê disso. Mas a gente sabe que tem um ponto X para chegar que digamos que é o sucesso, né? Então a gente trabalha para chegar nesse ponto, porque também senão todo o sacrifício não valeria a pena e a gente seria apenas um hobby, você apenas treinaria 2 vezes na semana para se divertir, para relaxar, que é muito bom, mas como é nossa profissão, a gente tem que doar 100% da nossa vida àquilo, né? E se você não vai doar 100% da sua vida, se não tem um resultado de você ter uma vida também saudável, uma vida que próspera, que não vai te faltar nada. Então você tem esse trabalho, né? Essa missão da sua própria vida, dos seus objetivos de alcançar, do meu objetivo, né? E é por isso que eu busco isso. Senão, eu estaria que nem antigamente, treinando por hobby, praticando porque me faz bem, eu adoro esporte, e seria só isso, né? E aí a gente vai transformando, né, essas dificuldades nos nossos desafios. Exatamente. Desafios que são feitos para serem superados, né? E como a própria palavra diz, é uma super ação. Né? Bem por aí mesmo. Bru, vamos falar um pouquinho aí de preconceito. Desde pequena eu sempre sofri muito preconceito no meu meio, por ser uma menina que praticava esporte, por ser uma menina que parecia menino, que gostava de fazer coisas que menino gostava. Até eu me julgava também por isso.
Ah, por que eu não nasci menino se eu gosto tanto de fazer as coisas que os meninos gostam de fazer, mas eu não posso, né? Eu ficava puta, até que quando a gente cresce e o mundo vai evoluindo, a gente se satisfaz em ser mulher, fica feliz por ser mulher, podendo fazer as coisas que os homens podem fazer, né? Nossa. E o esporte é isso, gente. Tipo, o esporte de luta ainda que é considerado um esporte masculino por ser um esporte agressivo, né? Por ser um esporte agressivo é muito masculinizado. As próprias mulheres, nossa, eu vou fazer isso, gente, que violência, que não sei o que, coisa de homem. Mas eu acho que isso existe em todo lugar, para as pessoas que não praticam, para as pessoas que não conhecem, vão julgar dessa forma. E existem muitos outros tipos de preconceito por ser uma profissão e as pessoas acharem que é apenas um hobby, pela questão da violência, de achar que é um esporte violento. Não é esporte violento, é um esporte agressivo, porque violência é quando você agride na rua. A gente não, a gente tem o consentimento, é um esporte. Enfim, vários outros tipos de preconceito. Só que eu acredito, até com patrocinador, tanto por não querer patrocinar esporte de luta, tanto por ser mulher, que é muito mais difícil a gente conseguir patrocínio. Que nem quando eu tava morando no Rio de Janeiro, eu via que os meninos eles tinham muito mais patrocínio, ajuda financeira da sua cidade do que as meninas. Eu acho que não tinha uma menina que tinha patrocínio, agora de cinco meninos, 4 tinham patrocínio. Então você vê esse tipo de facilidade também pelo mundo masculino ser um pouco mais fácil as coisas, não que seja muito mais fácil, né? Mas acontece, eu acho que é tudo um processo de evolução da humanidade, né? Mas é isso, eu acho que a gente não deve se prender muito nessas coisas. Falando um pouquinho aí do preparo emocional, querida, tanto aí na vida do atleta como na nossa vida pessoal. Boa. Bom, eu acho que nesses últimos anos da minha vida eu percebi a importância do preparo emocional para a vida. E o esporte como é a vida em si, de outra forma, né? Mas é muito, muito mais importante pela competição. Então a gente tem que ter um preparo emocional desde o pré, para você lidar com o treinamento intenso, com a disciplina, com as dificuldades do dia a dia, com a competição, que na competição, por você estar competindo com outros atletas de alto nível, de você estar sendo comparado, de você estar sendo o foco e sendo a estrela do momento, então você está com o foco de todo mundo em você, então você tem que saber lidar com isso também, com essa pressão. E o pós, né? Que pode ser a vitória, pode ser a derrota, então você também tem que saber ter o controle emocional para lidar com todas essas emoções e para ter o melhor desempenho também e você ter uma vida saudável, né? Inclusive com a própria frustração. Sim, frustração. Estava até pensando na palavra que eu acho que encaixa muito com falta de ação. Eu acho que a gente se frustra quando a gente sabe que a gente não fez o bastante para conquistar aquilo. Eu percebi isso especialmente nos últimos dias, com uma experiência que eu tive com uma amiga minha, que a gente pode perder uma luta, a gente pode falhar e tá tudo bem, que é normal da vida, né? Sim. Só que eu acho que o sentimento de frustração é muito mais doído quando a gente sabe que a gente não fez o bastante. Aí sim a gente fica mal. Então se a gente se prepara para aquilo e sabe que tudo pode acontecer, que o adversário também tá preparado. Mas eu fiz a minha parte. Mas eu fiz a minha parte, eu vou fazer o meu melhor. Eu fiz o meu melhor até chegar aqui. Você tem um sentimento de serviço cumprido, de trabalho feito. E que vai dar tudo certo. E que se não der, tá tudo bem. Faz parte da vida. Mas eu acho que tem um pouquinho de ligação com isso, com a falta de ação. A gente se frustra muito mais quando a gente sabe que não fez o bastante. Claro que também a gente pode fazer muito, achar que fez muito e não dar certo. Às vezes porque não era pra ser, ou às vezes porque a gente fez um esforço que não era necessário, um esforço errado. Ou a expectativa, né? Que às vezes ela até acaba dificultando. Sim. E inclusive em relação à saúde emocional, que eu sou uma pessoa que tenho muita ansiedade, por quê? Porque eu tenho muita expectativa. Eu aprendi muito até com a Levitude isso, de não ter tantas expectativas. Você pode ter objetivos, você pode Sim. ter ambições, mas não viver a sua vida em prol daquilo. Viver o hoje com o objetivo daquilo, mas não com a sua mente lá, e sim com a sua mente no presente.
e viver o presente, que é o mais importante, né? E aproveitando, né? Aproveitando aí cada momento, né? Cada conquista, né? Sim, cada passo de tudo isso. Eu tive vários momentos da minha vida de atleta, principalmente nesses últimos anos, que é o auge, né? Que eu tive momentos de vencer uma luta e não conseguir comemorar, de falar, só foi mais uma, de estar no dia a dia treinando e não sentir prazer de estar fazendo aquilo, de estar perdida e não entender por que eu não tô feliz. E eu percebi porque minha vida eu tava vivendo totalmente prezando o futuro e não vivendo o agora. Por isso que eu não tava conseguindo aproveitar os momentos do dia a dia, aproveitar cada conquista, porque eu tava tão aficionada pelo aquilo que eu queria conquistar, pelo aquilo que eu quero conquistar, que eu tava deixando de curtir o momento. Se a gente for falar um pouquinho do Levitude, de tudo que a gente tem trabalhado aí, né, durante todo esse processo de exploração cognitiva, de sentido da vida, de regulação emocional, enfim, de assertividade, o que mais toca no seu coração? O que você resumiria Levitude no seu viver? Eu resumo a pé da letra: leveza e ação. Eu sempre fui muita ação. Bruna, sempre foi uma pessoa de atitude, determinação. Isso me resume perfeitamente. Só que eu nunca fui uma pessoa muito leve, eu acho. Eu sempre fui muito extremista, muito focada. E cadê a leveza nisso, né? Cadê você aproveitar o dia a dia? Eu acho até pela frustração que eu tive quando criança, porque eu não tinha preparo nenhum, assim, emocional. Por mais que eu fosse talentosa, por mais que eu achasse que eu tinha nascido para aquilo, eu não tinha preparo para estar no meio de adultas que eram profissionais e uma carreira de futebol naquele momento. Talvez se eu tivesse persistido, sim, mas eu carreguei aquela frustração pela falta de preparação. E aquilo me fez mal por muito tempo, até eu entender que tá tudo bem. Passou e é uma nova jornada. Eu acho que é por isso que eu dediquei, quando eu comecei um novo esporte, eu me foquei tanto em dar certo, que eu não consegui aproveitar, entendeu? Às vezes eu me perco e não consigo ser leve, curtir. E isso tem mudado bastante, entendeu? Isso é muito bom. Que delícia, que é bem isso, né? A gente conseguir ter um pouco desse equilíbrio. Né? Desse meio termo. E trabalhando mesmo essas questões de leveza no sentido de esperança, de otimismo, né? Do quanto, assim, não é só a competição em si, o outro, mas o quanto isso traz sentido e significado para minha vida, né? O quanto isso faz bem. Eu acho que pra mim sempre foi muito importante a questão do esporte, por eu me sentir uma estrela, por eu me sentir especial, por eu me sentir uma referência, uma inspiração. Sim. Então é muito gostoso essa sensação de uma criança, de uma menina chegar e querer ser você. Legal. Mesmo que eu não seja a estrela que tá na Globo, você só sou a menina que tá aqui no Guarujá e a outra menina nova me vê como uma referência. Mesmo isso é muito porque legal. É uma quebra de paradigma que traz muita liberdade, né? No sentido de que, puxa vida, eu não preciso ficar dentro daquele padrão que é imposto. Mas, pelo contrário, eu posso sim fazer as coisas que teoricamente não eram feitas para mim. Eu posso sim fazer e continuar sendo eu, estando bem comigo mesmo. Eu não preciso trocar. Eu posso ser aquilo que me faz bem. Isso é muito legal também, né? Isso é maravilhoso ter como inspiração. É legal o que você causa nas pessoas, esse sentimento de uau, ela faz isso, uau, que legal, uau, né? Eu não faria isso, nossa, que demais, eu não conseguiria. E a gente se sente, às vezes, um pouco de super-herói por causa disso. Atletas têm esse sentimento, porque as pessoas admiram, mas não conseguem se colocar no lugar porque é muito difícil. Então você causa esse sentimento de uau nas pessoas, de admiração, que é muito incrível. Delícia. E falando aí um pouco de resiliência, enfim, o que é essa tal de resiliência e autoestima? Olha, eu acho que sem resiliência a vida nunca vai andar. Eu acho que mesmo que você não saiba o que é resiliência e você não queira saber, você tem que ter resiliência para viver. Você tem que saber lidar com as dificuldades, com as divergências, se reformular, passar por dificuldade e aprender. Então, acho que quanto mais você conhece a palavra, mais você entende, melhor você leva isso para sua vida. E autoestima
eu acho que é uma parada pra mim que eu sempre fui uma pessoa muito bem comigo mesma, eu sempre fui feliz em ser a Bruna. E eu não sei dizer o quanto isso é importante, não, isso é muito importante, mas eu não sei dizer isso para as outras pessoas, porque eu sei que cada um tem a sua peculiaridade, né? Acho que você poderia dizer até melhor sobre autoestima, que é alto, né? Mas assim, eu sempre fui muito feliz com a Bruna, eu sempre tive orgulho de ser a Bruna. Isso é muito importante, eu acho que na vida de qualquer pessoa, você se sentir feliz consigo mesmo, você se sentir protagonista da sua história. E acho que essa é a lição, né, pra todo mundo. Seja feliz consigo mesmo, seja protagonista da sua história, se ame, se valorize, enfim, é isso. Vem por aí, vem por aí. A gente tem um grupo, né, de WhatsApp que é ali a Resiliência Levitude, e é exatamente o bambu, né? Bem no sentido do quê? De que, a gente vai levar os golpes da vida, mas o mais importante é o quê? É exatamente a gente ser flexível, né? A gente sabe que vai cair, mas peraí, né? A gente vai voltar também. E é isso, se fosse deixar aí as suas últimas palavras. Primeiro eu queria agradecer muito, eu amei, foi assim, demais, né? Assim, todo o processo que a gente está tendo e esse bate-papo leves também. E, enfim, suas últimas palavras, quais seriam aí para todo mundo? Primeiramente, obrigada a você por me apresentar o Levitude, por abrir essas portas pra gente e por estar somando de alguma forma na minha vida, na minha carreira, que isso é muito importante pra mim. E eu vou dar um recado como se eu estivesse falando pra mim mesma. Independente de qualquer coisa, não desista dos seus sonhos. Aproveite o caminho, porque o objetivo final tá logo ali, mas você tem que aproveitar o percurso. E lute por tudo aquilo que é seu. Esse é o meu recado pra todo mundo. E muito obrigada, doutora, por abrir a risada. Foi muito legal, foi incrível. Pode deixar se você quiser. Não, vamos fazer aquele merchanzinho descontraído, né? Se você tivesse uma lâmpada mágica, O que eu pediria, né? Olha, tem muitos desejos. Eu pediria o contrato do UFC. Com certeza. Amém! Mas tá, eu vou ser menos... vou ser um pouquinho mais romântica agora. Acho que eu pediria a minha família perto de mim, que é o que me falta, eu acho, pra viver uma vida mais leve e feliz. Amém também. Amém. E eu gostaria de agradecer a doutora que abriu as portas do Levitude pra mim. Foi muito bom conhecer o seu trabalho, de aprender, de fazer todo o processo. E que isso tem somado muito na minha vida, somado muito na minha carreira também. E eu fico muito feliz por estar com você. Isso. Obrigada. E é bem isso, assim, é essa caminhada. Pra mim também é maravilhoso fazer parte da sua história e de tudo que você tem construído. Obrigada. Pessoal, se inscreve no canal. Ativa o sininho, compartilha com a senhora do sofá lá, que tá só no WhatsApp. Gaivota chegou também pra dizer, mete o dedão aí e bora nós. Porque sucesso, saúde e paz pessoal. É a gente que faz. Querida, pra gente finalizar. Não, calma, você coloca no... Aqueles.